Você já se perguntou por que algumas casas exalam paz, proteção e uma presença quase palpável do sagrado? E se eu te dissesse que há algo simples, mas profundamente poderoso, que transforma um lar inteiro e que muitos ignoram? Neste vídeo, vamos revelar 3 coisas surpreendentes que só acontecem com quem tem uma cruz em casa. Um símbolo que, segundo o Padre Pio, carrega forças invisíveis capazes de afastar o mal, atrair o céu e transformar corações. Prepare-se para mergulhar em uma experiência espiritual profunda que pode mudar sua vida e o seu lar para sempre. Para compreendermos o poder que uma simples cruz pode trazer para um lar, é fundamental conhecer um pouco mais sobre a figura que inspirou tantos fiéis, Padre Pio. Nascido em uma época de grandes desafios espirituais, Padre Pio tornou-se um símbolo de fé e devoção, guiando pessoas para uma conexão mais profunda com o divino. Seu exemplo de entrega e amor incondicional faz com que suas palavras e visões ainda ecoem nos corações daqueles que buscam proteção e consolo. A cruz, tão comum em nossas casas, vai muito além de um simples objeto decorativo. Ela representa a vitória da luz sobre as trevas, a lembrança do sacrifício de Cristo e a promessa de redenção. Para Padre Pio, a cruz era uma porta aberta para o sagrado, um meio de aproximar o homem de Deus e de inspirar a verdadeira fé. Ele acreditava que, ao manter uma cruz em casa, não apenas abençoávamos nosso lar, mas também nos colocávamos sob a proteção divina contra as adversidades e forças negativas que nos cercam. A presença da cruz no lar funciona como um lembrete constante da nossa missão de buscar a verdade e a luz, mesmo quando as circunstâncias parecem desafiadoras. Muitos fiéis relatam que, ao dedicar um espaço para a oração diante da cruz, sentem uma paz inexplicável e uma sensação de segurança que transcende o entendimento humano. Essa prática, enraizada na tradição cristã, fortalece a união familiar, estimula a reflexão interior e cria um ambiente propício para a manifestação do amor divino. Além disso, a cruz serve como um símbolo de resiliência. Em tempos de incerteza e crise, ela lembra aos devotos que a fé é a âncora que mantém o coração firme. Ao preservar esse símbolo sagrado em suas casas, os fiéis se conectam com uma linhagem de espiritualidade que ultrapassa gerações, mantendo vivo o legado daqueles que já encontraram consolo e força na fé. À medida que exploramos as 3 coisas que só acontecem com quem tem uma cruz em casa, convido você a refletir sobre o significado desse símbolo em sua própria vida. Permita que as palavras de Padre Pio e as histórias de transformação espiritual se entrelacem com sua experiência pessoal, abrindo caminho para uma renovação interior e para a proteção do seu lar. Ao avançarmos nesta jornada espiritual, é importante compreender de que forma a cruz transforma o ambiente do lar, trazendo benefícios que vão muito além do que os olhos podem ver. Muitos devotos afirmam que ter uma cruz em casa proporciona uma conexão direta com o divino, criando um ambiente repleto de paz, proteção e energia positiva. Esses benefícios espirituais se manifestam de maneira sutil e profunda, impactando não só o ambiente físico, mas principalmente o emocional e espiritual de todos que ali habitam. Um dos principais benefícios relatados é a sensação constante de paz interior. Quando uma cruz é posicionada em um local estratégico da casa, ela atua como um ponto de foco para a oração e a meditação, convidando os moradores a se conectarem com sua fé. Essa prática diária favorece a redução do estresse, o alívio de ansiedades e a melhoria do bem-estar emocional. Em momentos de dificuldade, a simples visão da cruz pode servir de lembrete de que há uma força superior sempre presente, capaz de trazer consolo e renovação. Além da paz interior, a presença da cruz no lar é associada à proteção espiritual. Muitos acreditam que esse símbolo sagrado cria um escudo invisível contra energias negativas, influências maléficas e até mesmo situações de infortúnio. Esse efeito protetor é reforçado pelas orações e devoções realizadas diante do símbolo, criando um ambiente onde o bem prevalece. Pais, mães e responsáveis frequentemente relatam que, após a instalação de uma cruz em suas casas, sentiram uma diminuição em eventos perturbadores, como insônia, sonhos angustiantes ou conflitos constantes, evidenciando a ação de uma proteção espiritual que vai além do que a ciência pode explicar. Outro aspecto relevante é a promoção da união familiar. Em muitas casas, a cruz se torna o ponto central das reuniões e orações em família, incentivando o diálogo, o compartilhamento de experiências e a prática conjunta da fé.
Essa convivência fortalece os laços afetivos, pois os membros da família se reúnem em torno de um objetivo comum, a busca pela paz e pela proteção divina. Com isso, não só o ambiente se torna mais harmonioso, mas também cada indivíduo passa a carregar consigo uma sensação de pertencimento e de suporte mútuo, essenciais para enfrentar os desafios diários. Ademais, a presença da cruz pode inspirar uma renovação espiritual contínua. Ao ser testemunha de pequenas mudanças positivas no dia a dia, desde a superação de momentos de angústia até a percepção de milagres sutis, o fiel passa a ver a sua fé de maneira mais concreta e transformadora. Essa experiência pode estimular uma busca maior pelo autoconhecimento e pela prática de valores que reforçam a ética, a empatia e o amor ao próximo. Por fim, ter uma cruz em casa também serve como um lembrete diário do sacrifício de Cristo, incentivando os moradores a viver de acordo com os ensinamentos de amor, perdão e solidariedade. Essa constante recordação fortalece a espiritualidade e orienta as ações cotidianas, proporcionando uma vida mais equilibrada e alinhada com os propósitos mais elevados. Assim, os benefícios espirituais da cruz se revelam de forma abrangente, promovendo paz interior, proteção, união familiar e uma profunda renovação espiritual. À medida que nos aprofundamos, nos veremos como esses benefícios se desdobram em experiências concretas e transformadoras, preparando o caminho para a manifestação dos milagres no lar. A presença de uma cruz em um lar vai muito além de um mero símbolo decorativo. Ela representa a abertura de uma porta espiritual, um convite para que o sagrado se faça presente e transforme o ambiente. Exploraremos como a cruz se torna um ponto de conexão com o divino, atraindo bênçãos, anjos e manifestações espirituais que podem mudar a energia de uma casa. Acredita-se que a fé é um elo que une o ser humano ao divino. Quando colocamos uma cruz em nossa residência, esse símbolo carrega não só a memória do sacrifício de Cristo, mas também a esperança e a fé inabalável de seus seguidores. A cruz, neste contexto, funciona como um farol espiritual que emite uma energia capaz de atrair a presença divina. Muitos fiéis relatam que, ao dirigir seus olhares e orações para esse símbolo, experimentam uma sensação de proximidade com Deus que vai além do entendimento racional. Essa conexão profunda desperta um sentimento de proteção e paz que se espalha por todo o ambiente. Diversos relatos de devotos apontam que a presença da cruz em casa serve como um ímã para a manifestação dos anjos. Em momentos de oração, é comum que os fiéis sintam uma energia suave, como se uma companhia invisível estivesse presente. Esses anjos, segundo a tradição, são mensageiros de Deus, enviados para assistir e proteger os moradores do lar. Essa sensação de acolhimento divino gera uma atmosfera de serenidade que se reflete na rotina diária, contribuindo para a superação dos desafios e a conquista de vitórias espirituais. Acredita-se que, por meio da fé depositada na cruz, as bênçãos divinas são canalizadas de forma mais intensa. Essa energia benevolente atua na cura de feridas emocionais, na resolução de conflitos e na melhoria do clima familiar. A cruz, ao atrair essas bênçãos, promove uma transformação que vai além do físico, tocando profundamente o coração e a alma de cada um que habita o espaço. É como se, ao se conectar com o divino, cada oração se transformasse em uma semente que floresce em forma de paz e prosperidade. Padre Pio, um dos santos mais venerados da contemporaneidade, sempre enfatizou a importância de manter a fé viva por meio de símbolos sagrados. Em suas meditações e visões, o sacerdote descreveu com clareza a capacidade transformadora da cruz. Segundo relatos, em diversas ocasiões Padre Pio testemunhou manifestações extraordinárias, nas quais a presença da cruz se fazia sentir de forma intensa e quase palpável. Em seus momentos de oração, ele afirmava que a cruz se transformava em um canal pelo qual o divino fluía livremente, tocando a alma dos presentes. Essas experiências místicas não eram exclusivas de Padre Pio. Muitos fiéis, ao colocarem a cruz em locais de destaque em suas casas, passaram a relatar situações em que sentiram uma presença confortante, acompanhada de luzes tênues ou sensações que desafiavam a explicação lógica. Tais acontecimentos são interpretados como sinais de que o sagrado foi invocado, e que o lar passou a ser protegido por uma energia superior. Essa conexão, enraizada na fé e na tradição cristã, reforça a ideia de que a cruz é um instrumento de comunicação com o divino, capaz de atrair para o lar aquilo que é essencial para a evolução espiritual.
Os testemunhos de pessoas que experienciaram a atração do sagrado por meio da cruz são muitos e variados. Em uma residência, uma família contou que, após a instalação de uma cruz na sala de estar, começaram a perceber mudanças significativas. A harmonia aumentou, discussões cessaram e uma sensação inexplicável de serenidade invadiu o ambiente. Outra pessoa relatou que, durante um período difícil, a simples visão da cruz pendurada na parede a fez sentir uma presença reconfortante, como se alguém estivesse ali, ao seu lado, guiando seus passos. Essas experiências reforçam a ideia de que a cruz não é apenas um objeto, mas um ponto focal que atrai o sagrado e, consequentemente, transforma vidas. O ato de olhar para esse símbolo pode se tornar um ritual poderoso, um momento de introspecção e de entrega, no qual o coração se abre para receber as bênçãos divinas. Cada relato confirma que, ao se conectar com a energia positiva da cruz, o lar se transforma num ambiente propício para o crescimento espiritual e a manifestação do amor divino. Para potencializar essa conexão com o sagrado, é essencial que os moradores se unam em oração. Uma das orações mais recomendadas nesse momento é a seguinte: Vinde, Espírito Santo, santificai este lar pela cruz sagrada, iluminai nossos caminhos, protejai nossas almas e fazei brotar em nossos corações a chama inextinguível da fé. Essa oração serve como um convite direto para que o Espírito Santo invada o espaço, abençoe cada canto da residência e transforme a energia do lar. Ao recitá-la com fé e devoção, os fiéis não só reforçam sua conexão com o divino, mas também se alinham com a proteção e a inspiração que a cruz atrai. Essa prática fortalece o ambiente espiritual, tornando um verdadeiro refúgio contra as adversidades e uma fonte de renovação constante. Ao compreender como a cruz atrai o sagrado, é possível aplicar esse conhecimento na prática. Para começar, é importante que cada família escolha um local estratégico para exibir a cruz, seja na sala de estar, no altar doméstico ou até mesmo em um cantinho reservado para oração. Esse espaço deve ser tratado com respeito e cuidado, um verdadeiro santuário onde a fé possa ser exercida diariamente. Além disso, incorporar momentos de oração e meditação diante da cruz pode intensificar a conexão com o divino. A prática regular desses momentos ajuda a internalizar a energia benéfica que o símbolo atrai, tornando-se um pilar de sustentação em meio às dificuldades da vida. Cada oração, cada reflexão, se torna um passo em direção a um lar mais harmonioso, onde o sagrado se faz presente e transforma não só o ambiente, mas também os corações dos que ali vivem. Em suma, a presença da cruz no lar atrai o sagrado de maneira poderosa e transformadora. Ao se tornar o foco da fé, ela convoca a presença de anjos, a manifestação das bênçãos divinas e a inspiração que toca profundamente a alma. Essa conexão não só eleva o espírito, mas também cria um ambiente onde a proteção e a renovação se fazem contínuas, abrindo caminho para a verdadeira transformação espiritual. À medida que avançamos em nossa jornada, veremos como essa mesma cruz, além de atrair o sagrado, atua repelindo as energias negativas e protegendo o lar de influências adversas. Exploraremos a segunda coisa que só acontece com quem tem uma cruz em casa: o poder de repelir o mal. Essa transição natural demonstra como o mesmo símbolo pode exercer funções complementares, tanto atraindo a luz divina quanto afastando as sombras. Prepare-se para mergulhar ainda mais fundo nessa experiência espiritual e descobrir como a fé pode ser o escudo mais poderoso contra as adversidades. Quando pensamos na cruz, muitas vezes a imagem imediata é de fé e esperança, mas esse símbolo também possui um poderoso papel de proteção. Aprofundamos o conceito de como a cruz repele o mal e afasta energias negativas, atuando como um escudo espiritual que protege o lar e seus moradores contra influências adversas. Essa proteção é reforçada tanto pela fé dos devotos quanto pelas orações constantes, que potencializam o efeito do símbolo. Acredita-se que a cruz, carregada do sacrifício de Cristo, possui uma energia capaz de neutralizar a presença de forças negativas. Ao ser posicionada em um local estratégico do lar, ela cria uma barreira invisível que impede a entrada de energias malignas e influências nefastas. Essa proteção não se trata apenas de uma crença, mas de uma prática que tem sido testemunhada por gerações de fiéis. Ao manter a cruz visível e ativa no ambiente, os moradores se colocam em uma postura de defesa espiritual, lembrando que a fé pode ser o mais poderoso escudo contra o mal. O poder da cruz de repelir o mal se intensifica quando é acompanhado de orações fervorosas e da prática diária da fé.
Cada prece entoada diante do símbolo sagrado reforça sua energia protetora, criando uma atmosfera em que as forças negativas encontram dificuldade em se estabelecer. Devotos relatam que, após incorporarem momentos de oração e meditação diante da cruz, passaram a perceber uma mudança significativa no ambiente. Relatos indicam que a presença de conflitos, pesadelos e inquietações diminui, à medida que a energia do lar se torna mais harmoniosa e direcionada para o bem. Numerosas histórias de livramento atestam o poder da cruz como repelente do mal. Em uma família, por exemplo, a instalação de uma cruz na entrada da residência marcou o início de uma transformação, discussões violentas e acontecimentos inexplicáveis foram substituídos por uma sensação de calma e serenidade. Outro relato comoveu muitos fiéis. Um homem descreveu como, durante um período de profunda aflição, a simples visão da cruz pendurada na parede o fez sentir uma proteção quase palpável, afastando pensamentos negativos e mantendo firme contra ataques espirituais. Esses testemunhos se espalham por comunidades de fé, onde a experiência pessoal de proteção serve como incentivo para que mais pessoas adotem a prática de manter a cruz em casa. Cada história reforça a ideia de que o mal não encontra espaço quando a fé é exercida com convicção e o símbolo sagrado é tratado com respeito e devoção. A combinação de fé, oração e a presença da cruz cria um ambiente onde as energias malignas são não só repelidas, mas transformadas em lições de fortalecimento espiritual. Na teologia cristã, o mal é visto como uma força que busca desestabilizar e afastar o homem da luz divina. A cruz, por sua vez, simboliza a vitória do bem sobre o mal, servindo como um lembrete constante de que a luz sempre prevalece. Durante os momentos de oração, os fiéis utilizam o símbolo para invocar a proteção divina, pedindo que as trevas se dissipem e que a paz seja restaurada. Essa prática não é apenas ritualística, mas uma ferramenta ativa no combate às forças negativas. A batalha contra o mal é travada não com armas físicas, mas com a força da fé e da oração. A presença da cruz é o primeiro passo para essa resistência espiritual. Ao ser reconhecida como um emblema de proteção, ela se torna o centro de rituais de exorcismo e orações de libertação. Sacerdotes e líderes espirituais frequentemente orientam os fiéis a usar o símbolo durante momentos de crise, demonstrando que, com a fé correta, é possível afastar influências malignas que perturbam a harmonia do lar. Diversos relatos místicos reforçam a eficácia da cruz como repelente do mal. Em uma pequena comunidade, por exemplo, moradores testemunharam que, após a instalação de uma cruz no corredor principal, incidentes estranhos e inquietantes passaram a desaparecer. Relatos de vozes sussurrantes, sombras que se moviam sem explicação e perturbações durante a noite foram substituídos por noites de sono tranquilas e um sentimento renovado de segurança. Esses acontecimentos são frequentemente interpretados como intervenções diretas da proteção divina, mediadas pela presença da cruz. Além disso, figuras religiosas notáveis também registraram experiências onde a cruz teve papel decisivo na luta contra o mal. Padre Pio, em seus momentos de intensa oração, chegou a relatar como o ato de fazer o sinal da cruz era suficiente para desvanecer a presença de espíritos malignos e trazer a paz ao ambiente. Esse testemunho, amplamente difundido entre os fiéis, serve como inspiração para que outros se protejam e encontrem refúgio na fé. Para potencializar a função da cruz como repelente do mal, é essencial que ela seja tratada com o devido ritual e consagração. A bênção da cruz, realizada por um sacerdote ou líder espiritual, confere-lhe uma energia ainda mais intensa, capaz de criar uma barreira quase impenetrável contra o mal. Esse ritual de consagração é um momento sagrado, onde a fé é reafirmada e o poder do símbolo é elevado a um novo patamar. Os fiéis são orientados a cuidar do objeto sagrado, mantendo-o limpo, posicionado em local de destaque e sempre acompanhado de orações que reforcem sua função protetora. Ao se dedicar a esse ritual, cada membro da família passa a sentir que está contribuindo ativamente para a criação de um ambiente seguro e abençoado. A prática regular de consagrar a cruz reforça não só a proteção espiritual, mas também a coesão familiar, pois todos se unem em torno de um mesmo propósito, repelir o mal e cultivar a paz. A simbologia da cruz na luta contra o mal transcende o seu significado religioso e alcança uma dimensão psicológica e emocional. Ela representa a vitória da vida sobre a morte, da luz sobre as trevas, e a crença de que, mesmo nos momentos mais sombrios, há uma força capaz de transformar e proteger.
Esse entendimento profundo faz com que a presença da cruz não seja apenas um gesto de fé, mas um lembrete diário de que o bem sempre encontrará um caminho para prevalecer. Para muitos, a cruz se torna um ponto de refúgio em meio às tempestades da vida. Ao ser vista como um talismã de proteção, ela inspira coragem e resiliência, ajudando os moradores a enfrentarem desafios com a certeza de que não estão sozinhos. Essa simbologia atua como um alicerce para a construção de uma vida pautada na esperança, onde o medo e a insegurança cedem lugar à confiança e à determinação. Para selar essa proteção e repelir definitivamente as forças negativas, os fiéis podem recorrer a uma oração poderosa. Um exemplo recomendado é o seguinte: Senhor Jesus, pela tua cruz sagrada, afasta de mim e de minha família toda sombra e toda influência maléfica. Fortalece nossa fé, protege nosso lar e faz com que a tua luz nos envolva, hoje e sempre. Essa oração, quando recitada com fé e convicção, age como um reforço da proteção proporcionada pela cruz. Ela é um chamado à intervenção divina, um pedido para que todas as energias negativas sejam convertidas em bênçãos e que o mal seja mantido à distância. Em resumo, a função da cruz como repelente do mal é uma manifestação poderosa do amor e da proteção divina. Ao se combinar com a oração, a fé e o ritual de consagração, o símbolo sagrado transforma o ambiente, afastando energias negativas e criando um espaço onde o bem pode florescer. Essa proteção não é apenas um conceito teológico, mas uma experiência vivida e confirmada por inúmeros testemunhos que atestam a eficácia da cruz em manter o lar seguro e abençoado. À medida que encerramos este capítulo, é importante perceber que o poder da cruz se estende ainda mais. Enquanto ela repele o mal e protege, ela também atua de forma transformadora, levando à conversão e à manifestação de milagres nos corações dos que habitam o lar. Exploraremos como a cruz inspira mudanças profundas e milagrosas, transformando vidas e promovendo a união familiar. Prepare-se para descobrir a terceira coisa que só acontece com quem tem uma cruz em casa, e como esse símbolo sagrado pode ser o catalisador para verdadeiras transformações espirituais. A transformação que a cruz pode provocar não se limita apenas ao ambiente físico ou à proteção contra o mal, ela atinge a alma e o coração daqueles que a contemplam com fé. Exploraremos como a presença da cruz em um lar pode inspirar conversões, promover milagres pessoais e resgatar a essência espiritual dos que estão à beira do desespero. Essa transformação vai além do mero simbolismo, ela é um catalisador para mudanças profundas que impactam a vida de todos os moradores, trazendo cura, reconciliação e uma nova perspectiva sobre a fé. A simples presença de uma cruz pode atuar como um lembrete constante dos valores e ensinamentos cristãos. Para muitos, ela se torna um convite à introspecção e à mudança. Quando alguém passa por momentos de dúvida ou desânimo, a visão da cruz pode reavivar a esperança e inspirar uma profunda conversão interior. Essa transformação não se restringe a uma mudança momentânea de humor, mas se estende à reestruturação dos pensamentos, comportamentos e atitudes, levando à verdadeira renovação espiritual. Diversos relatos de fiéis confirmam que, ao adotar a cruz como símbolo central em suas casas, eles experimentaram uma mudança significativa em suas vidas. Pessoas que se afastaram da prática religiosa voltaram a buscar o conforto da oração e do arrependimento. A cruz, nesse contexto, torna-se o elo que reconecta o indivíduo à sua essência divina e à comunidade de fé. Essa experiência de conversão é frequentemente acompanhada por uma sensação de libertação e pela superação de vícios ou comportamentos autodestrutivos. Além de promover conversões, a presença da cruz também tem sido associada a milagres e eventos inexplicáveis que ocorrem no âmbito doméstico. Milhares de testemunhos relatam como, após a instalação de uma cruz, problemas que pareciam insolúveis, seja na saúde, nas relações familiares ou em situações financeiras, começaram a se resolver de maneira surpreendente. Esses milagres, muitas vezes vistos como respostas divinas às preces, servem como confirmação de que a fé pode operar de formas que transcendem a lógica humana. Em muitos casos, a transformação espiritual proporcionada pela cruz se manifesta através de curas emocionais e físicas. Relatos de pessoas que, após anos de sofrimento, encontraram alívio para dores crônicas, doenças ou traumas, reforçam a ideia de que a fé tem o poder de operar milagres. Esses eventos, embora subjetivos,
abrem caminho para que os moradores vejam a cruz não apenas como um objeto de devoção, mas como um instrumento ativo na intervenção divina em suas vidas. Outra dimensão importante da transformação trazida pela cruz é o fortalecimento dos laços familiares. Quando um lar é unificado em torno de um símbolo sagrado, o ambiente se torna propício para o diálogo, o perdão e a reconciliação. A prática da oração conjunta diante da cruz fomenta um sentimento de comunhão e pertencimento, criando um espaço seguro para a resolução de conflitos e para a cura de mágoas antigas. Famílias que passaram por momentos difíceis encontraram na presença da cruz a motivação para superar desavenças e unir esforços em prol de um bem maior. A oração conjunta não só reforça a fé individual, mas também constrói pontes de compreensão e solidariedade entre os membros da família. Essa união se reflete em uma melhoria geral no clima do lar, onde o amor e a paz se tornam os pilares para uma convivência harmoniosa. Ao redor do mundo, diversas histórias inspiradoras têm sido compartilhadas por aqueles que experimentaram a transformação promovida pela cruz em suas casas. Em uma pequena cidade, uma mulher, que havia perdido a fé após uma série de tragédias pessoais, redescobriu a esperança ao ver a cruz instalada em seu altar doméstico. Esse simples ato despertou nela um sentimento de renovação que a levou a buscar ajuda e, finalmente, a reconstruir sua vida de forma mais plena e feliz. Em outra ocasião, um jovem que se sentia perdido e sem direção encontrou na cruz um motivo para reavaliar seus valores. A mudança foi tão profunda que ele passou a se dedicar ao serviço comunitário, ajudando outros a reencontrarem a fé e a esperança. Esses testemunhos, embora individuais, formam um mosaico que demonstra o poder transformador da cruz. Cada história é um lembrete de que, mesmo nas horas mais sombrias, a luz divina pode ser reacendida com um simples símbolo de fé. Para que essa transformação se consolide, é fundamental que os moradores integrem rituais diários em sua rotina de fé. A presença da cruz deve ser constantemente reverenciada através de momentos de oração, meditação e reflexão. Esses rituais criam um ambiente onde a energia transformadora pode se manifestar de forma contínua e sustentável, levando a mudanças graduais mais significativas na vida dos fiéis. Um dos rituais mais eficazes é reservar um momento do dia para olhar fixamente para a cruz, agradecendo pelas bênçãos recebidas e pedindo a continuidade da transformação espiritual. Esse hábito, cultivado com regularidade, ajuda a fixar a mensagem de esperança e renovação no coração de cada um, tornando o lar um verdadeiro santuário de paz e fé. A prática diária não só fortalece a conexão com o divino, mas também solidifica a mudança interna que a conversão proporciona. Conforme exploramos o impacto da cruz na transformação dos corações, fica claro que esse símbolo possui um poder inigualável de inspirar mudanças profundas e duradouras. Através da conversão, dos milagres cotidianos e da união familiar, a cruz se revela como o elo que une o humano ao divino. Essa transformação é um processo contínuo, que requer fé, dedicação e a constante presença do sagrado em cada gesto do dia a dia. Ao refletir sobre essas histórias e experiências, convidamos você a considerar como a cruz pode transformar a sua vida e a dos que estão ao seu redor. Permita que esse símbolo desperte em você a vontade de buscar uma renovação espiritual que transcenda as dificuldades e ilumine seu caminho. Que cada olhar para a cruz seja um lembrete de que, mesmo diante dos desafios, a fé pode ser a força que impulsiona a mudança. Para fechar este capítulo de forma inspiradora, deixe uma oração que pode ser recitada diante da cruz, ajudando a solidificar essa transformação em seu lar. Senhor Jesus, pela tua cruz, renovo a minha fé e a esperança em teu amor. Transforma meu coração, ilumina meu caminho e une minha família em um só espírito de paz e renovação. Que cada dia seja um novo começo, guiado por tua luz divina. Amém. Conclusão e transição. A transformação proporcionada pela cruz não é apenas uma mudança momentânea, mas um processo contínuo de renovação que toca todos os aspectos da vida. Ela transforma corações, cura feridas, une famílias e inspira verdadeira conversão. Com essa poderosa ferramenta de fé, cada lar pode se tornar um espaço de milagres, onde a esperança e a luz divina reinam soberanas. Fique com a certeza de que a jornada de transformação espiritual está apenas começando. No próximo segmento, abordaremos como colocar em prática esses ensinamentos através de orientações práticas sobre a escolha, abençoamento e consagração da cruz em seu lar.
Prepare-se para receber dicas essenciais que irão consolidar essa proteção e transformação em seu dia a dia, garantindo que o poder da fé se manifeste de forma plena e constante. Vamos abordar de forma prática como você pode escolher a cruz ideal para o seu lar, além de orientações sobre a bênção e a consagração deste símbolo sagrado. Essas orientações visam transformar a simples aquisição de um objeto em um ritual de fé e proteção, consolidando o poder espiritual que a cruz pode proporcionar. O primeiro passo é a escolha da cruz, que pode variar em material, tamanho e estilo. Muitas famílias optam por cruzes de madeira, por sua simplicidade e ligação com a tradição cristã, enquanto outras preferem as de metal ou cristal, que podem transmitir uma energia mais refinada e luminosa. Ao escolher, considere o ambiente em que ela será colocada. Se for para a entrada principal, uma cruz de tamanho maior e com detalhes esculpidos pode transmitir uma presença marcante e acolhedora. Para espaços de oração, cruzes menores e mais delicadas podem ajudar a criar um ambiente íntimo e de reflexão. Além do aspecto material, é importante que a escolha da cruz seja feita com o coração. Procure aquele que, ao ser visto, desperte em você uma sensação de paz e conexão com o divino. Confie na sua intuição e permita que a fé guie a sua decisão. Lembre-se de que o valor da cruz não está no luxo ou no acabamento, mas na energia espiritual que ela carrega. Uma vez escolhida a cruz, o próximo passo é buscar a bênção de um sacerdote ou líder espiritual. A bênção confere ao objeto uma carga especial, tornando um canal mais eficaz da proteção e das bênçãos divinas. Durante esse ritual, o sacerdote geralmente utiliza orações, e em alguns casos, até mesmo água benta, para purificar e consagrar a cruz. Esse ato não é apenas simbólico, mas uma afirmação de fé que fortalece a conexão entre os fiéis e o sagrado. Agendar uma bênção para sua cruz pode ser feito durante a celebração de algum sacramento ou em um momento especial de devoção. Se não for possível contar com a presença de um sacerdote, existem orações e rituais que podem ser realizados em família, sempre buscando a intenção de consagrar o objeto e dedicar o lar à proteção divina. A consagração da cruz vai além da bênção formal. É um ritual que envolve a dedicação consciente do símbolo, transformando-o em um ponto focal de fé dentro do lar. Para consagrar a cruz, reserve um momento de silêncio e introspecção. Escolha um local onde ela será instalada e, antes de posicioná-la, limpe o espaço com um pano macio ou, se preferir, com o uso de incenso, para purificar o ambiente. Inicie o ritual com uma oração pessoal ou em família, pedindo a orientação divina e a proteção dos anjos. Um exemplo de oração pode ser: Senhor, ao consagrar esta cruz em nosso lar, pedimos que tua luz ilumine cada canto desta casa. Que este símbolo seja um canal de tua graça, protegendo-nos e guiando nossos passos. Consagra, Senhor, este objeto à tua vontade, para que ele nos lembre diariamente do teu amor e da tua proteção. Amém. Após a oração, coloque a cruz no local escolhido com cuidado e respeito. É fundamental que ela fique em um local de destaque, onde possa ser vista e reverenciada, como na entrada principal, na sala de estar ou em um cantinho de oração. A posição ideal depende do layout do seu lar, mas o importante é que a cruz se torne parte integrante do ambiente, um lembrete constante da presença divina. Para potencializar o efeito da consagração, incorpore pequenos rituais diários. Reserve alguns minutos ao acordar ou antes de dormir para olhar para a cruz e agradecer pelas bênçãos recebidas. Esse hábito ajuda a reforçar a energia positiva e a conexão com o sagrado, criando uma rotina de fé que fortalece tanto a mente quanto o coração. Lembre-se, a escolha, a bênção e a consagração da cruz não são atos isolados, mas partes de um contínuo processo de devoção que transforma o lar em um verdadeiro santuário espiritual. Cada gesto, por menor que seja, contribui para criar um ambiente onde a proteção divina se manifesta de forma plena e constante. Ao longo deste vídeo, exploramos como a cruz, esse símbolo sagrado, transforma a energia do lar de maneiras surpreendentes. Recapitulamos as 3 dimensões fundamentais que ela proporciona: a atração do sagrado, a repulsão do mal e a transformação dos corações, trazendo não apenas proteção, mas também renovação espiritual e união familiar. Agora, chegou o momento de integrar todo esse conhecimento à sua vida prática e transformar o seu lar num verdadeiro santuário de fé e esperança. Primeiramente, vimos que a cruz atrai o sagrado,
servindo como ponto de conexão com o divino e abrindo espaço para bênçãos e intervenções espirituais. Essa presença que transcende o físico proporciona um sentimento de paz e inspiração, fortalecendo a sua fé e a de toda a família. Em seguida, demonstramos como a cruz repele o mal. Com relatos impactantes e testemunhos de proteção, ficou claro que, quando acompanhada de oração e devoção, ela cria uma barreira contra energias negativas e situações adversas. Essa proteção não apenas acalma a mente, mas também resguarda o coração de influências destrutivas. Abordamos a transformação dos corações. A cruz tem o poder de inspirar mudanças profundas, estimulando conversões, milagres pessoais e a reconciliação entre os membros da família. Essa transformação vai além do simbólico, atuando como um verdadeiro catalisador de renovação espiritual e de fortalecimento dos laços afetivos. Chegou o momento de transformar esse conhecimento em ação. Se você deseja experimentar a paz, a proteção e a transformação que a fé pode oferecer, é hora de escolher, abençoar e consagrar a cruz em seu lar. Lembre-se de que cada gesto de devoção fortalece a energia positiva e cria um ambiente propício para a manifestação do sagrado. Antes de finalizar, convido você a refletir sobre a importância de compartilhar essa mensagem. Seu testemunho pode ser a luz que ilumina o caminho de outra pessoa. Se a sua vida já foi tocada por essa energia transformadora, compartilhe sua experiência nos comentários. Cada relato é uma inspiração que pode ajudar outros a redescobrir a fé e a esperança. E este vídeo despertou em você a vontade de transformar o seu lar e a sua vida. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar com amigos e familiares. Inscreva-se no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que elevam a espiritualidade e promovem a união familiar. A sua participação é fundamental para que essa corrente de fé se espalhe e toque ainda mais corações. A jornada de fé é contínua e cada novo dia traz consigo a oportunidade de renascer e se conectar mais profundamente com o divino. Ao manter a cruz como símbolo de proteção e transformação, você se compromete com uma vida pautada no amor, na paz e na constante renovação espiritual. Lembre-se, cada oração, cada gesto de fé, é um passo em direção a um lar mais harmonioso e a um coração mais aberto para as bênçãos de Deus. Que a luz da cruz ilumine cada canto do seu lar e que a fé seja sempre a sua guia. Vamos juntos transformar o mundo, um lar de cada vez.